ouvir a sua oração. Fala assim: Deus, fala comigo através da tua palavra. Pede para Deus falar. Outra coisa, Deus, não deixa o pregador falar aquilo que ele acha, mas aquilo que é a tua vontade. Isso é importante você saber pedir para Deus. Pai Santo, santificado, engrandecido e glorificado seja para sempre o teu nome. Estamos aqui, Senhor, como igreja do Senhor, reunidos como filhos, sentados à mesa do Pai, para ouvir teus conselhos e a tua instrução. Quem somos nós, Senhor, se não pela tua bondade e misericórdia? Onde estaríamos se não fosse o teu favor, o teu socorro, a tua graça? Por isso, Senhor, nós te pedimos que perdoe nossos pecados, as nossas falhas. Ó Senhor, limpa o nosso coração, transforma, Senhor, o nosso viver a cada dia. Que a graça da tua palavra venha nos alimentar e fortalecer a fé de cada um dos teus filhos. Ó Espírito Santo Consolador, que o Senhor repreenda agora toda intervenção, todo o devaneio da mente, tudo aquilo que possa roubar, as preocupações que vêm roubar a paz de espírito dos teus filhos, seja agora reprimida. Toda a dor, toda a preocupação com o amanhã, que nós nem sabemos se vai chegar, o importa é agora. Então, Espírito Santo de Deus, Todo-Poderoso, fala em cada coração e usa a minha vida como instrumento da tua justiça, para a glória do teu nome e para a bênção dos teus filhos. Em o nome de Jesus nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Isso, pode se assentar. Oh, glória a Deus. Se der vontade de dar glória a Deus, não passa vontade não, né? Ninguém vai falar que você é louco se você disser aleluia. Esse é o lugar. Esse é o lugar de você fazer o teu espírito se alegrar na presença de Deus. A palavra de Deus fala com a tua vida, você dá glória a Deus. Isso é concordância espiritual. No mundo espiritual é muito importante a concordância. Jesus disse que se duas pessoas concordarem na terra, olha bem a palavra como é forte. Se duas pessoas concordarem na terra acerca de qualquer coisa, Deus concorda no céu. Até do mal. Porque se a pessoa concorda no mal, Deus também não vai interferir, porque Ele nos dá liberdade de escolha. A questão é a consequência das nossas escolhas. Consegue entender isso? Pode dar glória a Deus? Concorde sempre com coisas boas. Concorda com aquilo que vai te aproximar de Deus. Concorde com aquilo que vai se aliar e ajudar você a ter bons relacionamentos com o seu próximo. Porque é isso que importa. Por isso que Deus nos chamou, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz com um propósito de nós vivermos uma vida espiritual, não mediana, mas elevada, num patamar onde nós podemos estar mais em contato com Deus. Então, nós vamos, dentro desse assunto, desse tema, coloca aí, filhão, coloca o tema lá, filha, isso. Aqui para mim não apareceu. Isso, a base da vida espiritual. Nada na vida se constrói sem ter uma base, sem ter um fundamento. Nós estamos construindo a igreja, e a primeira coisa que foi feita lá é a base, para que todo o peso fosse suportado em cima. E é um negócio fenomenal, de última geração, que está sendo feito. Segundo os construtores, se houver um terremoto nessa área, o único prédio que vai parar em pé, até hoje, é o que está sendo construído. Porque ele não tem pilares que soca, ele não entorta, todo ele vai ser flexível e balança. É um negócio, que é isso? Isso é um avanço da tecnologia. Não é diferente também na vida espiritual. Às vezes nós temos um conhecimento mediano, porque nos passaram, porque nós ouvimos. Mas sempre Deus tem cuidado de nós e trazido coisas novas para nós reavaliarmos, para nós trazermos mais luz para o nosso entendimento espiritual. Vida espiritual é coisa séria. Se a tua vida espiritual estiver bem, tudo vai estar bem ao seu redor. Tudo. Primeiro ponto é buscar a Deus em primeiro lugar, seu reino e a sua justiça. É se envolver com Deus, é desejar que Ele esteja com você, porque nós nos movemos e existimos em Deus. Nós não somos um produto de acaso,
Nós somos uma obra exclusiva de um todo-poderoso Criador. Ninguém é igual a você. No seu polegar está uma assinatura que Deus pôs só no seu dedão. Você não é feito em escala, não. Você é uma obra-prima de um Criador que ama você e que deixou tudo preparado para que na sua passagem aqui por este mundo você pudesse viver melhor. É isso que Deus tem para todos. Para tanto, temos que ter uma vida de relacionamento espiritual. Não é uma vida comum do dia após dia, desta loucura que a gente vive. Corre para cá, corre para lá, faz aqui, deixa do principal para correr atrás do urgente. Isso é um problema. Isso é urgente, mas não é o principal. Então, atenta para as coisas do Senhor. 2 pontos que se sustenta a vida espiritual. O arrependimento e a conversão. Arrependimento e conversão são 2 pilares que dão sustentáculo à vida espiritual. Se você ouviu e entendeu esse texto profético que eu li de Joel, que ele está falando aqui, para nós voltarmos para o Senhor, nos converter. O que é uma conversão? É uma mudança de direção. Eu estou indo por aqui, mas de repente está lá. Faça uma conversão. Uma conversão é uma mudança de direção. E um arrependimento é aquilo que nós entendemos que estávamos fazendo, mas não estava sendo benéfico nem para nós e nem para o nosso próximo, e muito menos para o nosso relacionamento com Deus. Tem coisas que a gente faz que a gente tem que se arrepender. Quando a gente maltrata alguma pessoa, quando a gente briga dentro de casa, quando se fala palavrão, ou mesmo no trânsito, né? Quem nunca? Seu barbeiro, quem nunca? Mas nós temos que nos arrepender. Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. Quão falho eu sou. Tomarmos atitudes que sejam agradáveis a Deus. Mas como nós podemos fazer isso? Nós não temos estrutura em nós mesmos para resistirmos isso. Por isso nós precisamos da presença do Espírito Santo de Deus. É importantíssimo que você levante pela manhã e peça: Espírito Santo, em nome de Jesus, habita em mim. Me dá inteligência, me dá coragem, me dá a tua paz, me dá sabedoria para me resistir e para me reagir diante de tudo que eu vou enfrentar hoje. É importante que aquele que quer viver uma vida espiritual tenha a consciência de que quem fortalece a nossa vida espiritual é o Espírito Santo, é o Consolador que Jesus Cristo deixou. Nós não temos esse poder em nós mesmos. Você pode estudar autoajuda, você pode procurar em muitas instruções, mas só o Espírito Santo tem esse poder de nos renovar, de trazer refrigério, de nos capacitar, porque Ele é o Espírito que fala direto com Deus e leva as nossas orações diante de Deus. E diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes a gente está orando e o Espírito Santo está transformando aquilo, né, num clamor diante de Deus, para que Ele possa derramar sobre nós as suas bênçãos. Entenda isso então. E o canal para o nosso fortalecimento da vida espiritual é o Espírito Santo. Arrependimento sem mudança de vida é como você bombear sem primeiro tampar um buraco. Arrependimento sem mudança de vida. Eu me arrependi, agora me converti, agora estou na igreja. Escute isso: estar na igreja não é suficiente. Estar na igreja é onde você vai aprender a se relacionar com Deus e se fortalecer espiritualmente. Não é verdade? Tudo que você precisa, você tem que frequentar o lugar certo, os ambientes certos, né? Eu estou me fortalecendo. O David está ali, né? A gente vai na academia para fortalecer. Chega lá, ele põe peso, e eu às vezes fico com vergonha de falar que está pesado.
Mas não fico não, eu falo, não, está pesado, tira aí. A gente tem que sair no limite, né? Estou com gripe, você vai na farmácia. Eu estou com uma moléstia, vai procurar um médico. Tudo tem os seus lugares específicos para nós buscarmos o recurso. E aqui nós buscamos recurso espiritual, aonde o Espírito de Deus vai te instruir. É assim que você tem que fazer, porque é na palavra de Deus que nós temos este fundamento. Não estamos fazendo porque o pastor fala, porque é Deus que fala, usando a vida dele. Então é assim para todos nós. Não tem grande, nem pequeno, nem rico, nem pobre. Todos somos iguais diante de um Deus que não faz acepção e nem separação de pessoas. Deus não nos vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus, o coração. Diga comigo, as pessoas veem o meu exterior, mas Deus vê o meu coração. E Ele sabe o que tem aqui dentro. Ele sabe, o Espírito dele é capaz. Ele nos deixou esse Espírito Santo para nos consolar e para nos instruir, para vivermos felizes debaixo da sua potente mão. Arrepender sem mudança de vida é como você lavar o corpo, mas não trocar a roupa, ficar com a roupa suja. Quem já tomou banho e foi forçado a ficar com a roupa suja? Eu já. Vai pescar, né, Cido? Esquece a roupa. Essa vira a cueca do avesso, né? A camiseta, né? Mas o cheiro está ali. Assim também a nossa vida. Aceitei Jesus, mas se não teve mudança na sua vida, você só deu uma mascarada. A mesma coisa de você pintar a casa e dentro dela está suja. O pessoal fala, nossa, que casa bonita, mas chega lá e fala, pelo amor de Deus, esse povo não deixa tudo sujo, cozinha suja, lixo aberto, um fedor. É uma pseudo-transformação. Não é isso que Deus quer de nós. O que Deus espera de cada um de nós? Uma mudança tal que nos aproxime dEle, que nos faça imitar seu Filho. O apóstolo Paulo vestiu uma roupagem e disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Uau, isso é muito forte. A gente poder falar para uma pessoa, imita a minha vida, porque eu estou imitando Jesus. Eu estou vivendo uma vida espiritual na presença dEle. E é fácil das pessoas perceber, porque quando você fala, o Espírito de Deus fala através de você. O que você faz, aonde você vai, os ambientes que você frequenta, demonstra que a presença do Espírito Santo está em você. Porque Ele guia a nossa vida, Ele nos incomoda. Às vezes vamos a alguns lugares e chega lá, não dá para entrar aqui. Então você não vai, não entra. Não dá para ir ali, não dá para estar com tais pessoas. Porque o que elas falam, o que elas fazem, a maneira como agem, eu vou ficar um zero à esquerda. O que é isso? É a ação do Espírito Santo trazendo direção, mostrando que você tem uma vida espiritual elevada. Você não vai na dos outros, você não faz porque todo mundo está fazendo. Você faz aquilo que Deus falou para você, ensinou para você, então você vai vivendo a vida espiritual conforme a direção de Deus. A base da vida espiritual, arrependimento e conversão, ou conversão e arrependimento. Desde o passado, Deus sempre teve essa preocupação em instruir o seu povo, para que eles se arrependessem daquilo que eles faziam espiritualmente. Buscava ídolos, né? Buscava sacrifícios, seguiam Balaíns, Baal e outros deuses, sacrificavam até crianças a Moloque, para fazer culto de adoração. Essas coisas sempre foram abomináveis a Deus. O primeiro mandamento que Deus diz na palavra dele, que Deus entregou lá no Monte Sinai para Moisés, nos 10 mandamentos, Êxodo 20, você pode abrir, não terás para ti outros deuses. Somente ao seu Deus, ao Senhor seu Deus adorarás, e só a Ele prestará culto. Não farás para ti imagens de escultura, e não vai se prostrar diante dela. Quando fazemos assim, e começamos a obedecer à voz de Deus, e não ao costume dos homens, nós estamos vivendo uma vida espiritual segundo a vontade de Deus.
E Deus sempre se preocupou. E todas as vezes que o povo dele, Israel, virou as costas para Deus, e começou a murmurar, e começou a reclamar, e começou a desobedecer, a miséria vinha sobre eles, a enfermidade vinha sobre eles, os inimigos se levantavam, acabavam com as coisas deles, saqueavam eles, até que eles se arrependiam e voltavam para o Senhor. Então a vida voltava a prosperar, a vida voltava a avançar, porque às vezes há deslizes na nossa vida espiritual, porque por passar às vezes alguma privacidade, ou por ter alguma decepção, as pessoas acham que a culpa é de Deus. Se existisse Deus, não estava passando por isso. Não, eu te digo diferente, é porque Deus existe que você está passando. Senão nós nem aqui estaríamos. É Ele que nos deu a vida. Então temos que entender que nas várias partes da nossa vida, do nosso viver, da nossa trajetória, vai existir vales e vai existir montes, vai ter barreiras, e diante delas nós não podemos recuar, nós temos que avançar sempre. E nós só avançamos quando estamos na presença de Deus, Ele que nos fortalece. Por isso é importante nós orarmos, é importante nós jejuarmos, como disse assim: volte para mim, rasgue o seu coração, tira todo o orgulho dentro dele, tira todo o teu achismo. Ah, mas o outro faz assim. Não olha para a vida do outro, olha para a vida de Jesus, olha para a vida do Senhor. O Senhor nunca mandou nós olharmos para a vida do próximo. Ele mandou: examine o homem a si mesmo. Temos que examinar a nossa vida. O que o outro faz é problema dele com Deus, problema dele com a esposa, com o marido, com o pai, com o filho. Essas coisas nós não podemos nos meter, porque todos nós vamos prestar conta um dia diante dele. Esses dias eu me disse essa palavra. No último dia do juízo final, todos nós vamos estar lá. Vocês lembram? Todos nós vamos estar lá. Não tem esse: eu não vou. Você não vai? Vai sim. Até aqueles que morreram, que se perderam no mar, todos vão estar lá. Todos. A terra vai dar os seus mortos, o mar vai dar os seus mortos, e todos vão comparecer diante do trono do grande Deus. Uns vão receber coroas de justiça e vão para a vida eterna, mas outros vão para a segunda morte, porque recusaram a proposta espiritual que Deus lhes deu. Então quero passear com vocês aqui um pouquinho dentro da palavra. Vamos ver essa questão de arrependimento, de como nos comportamos. Pode colocar na tela aí, Mateus capítulo 3, verso 1 e 2. Nós vamos ver isso através do ministério para a igreja de João Batista. Quem já ouviu falar de João Batista? Levanta a mão. Aí tem gente que nunca ouviu. Agora eu vou perguntar outra vez: quem nunca ouviu falar a respeito do João Batista? Levanta a mão. Não sabe quem que é o personagem? Todos sabem. Puxa, que bom. Eu não vou fazer pergunta para você, só quero que você entenda que as coisas de Deus, elas não são colocadas aleatoriamente na Bíblia, não. Tudo ela é feita com propósito, tem uma direção. E Deus construiu tudo certinho e em ordem, para dar entendimento para todos os seus filhos. Todo filho que ouve o pai e acata aquilo que o pai fala, certamente será bem sucedido, será abençoado. É Deus, nosso Pai, falando, e nós aqui observamos. 3:1. E naqueles dias apareceu quem? Fazendo o quê? E dizendo o quê? Deus levanta um precursor para o ministério do seu filho. E esse foi João Batista, que era primo também de Jesus. E João Batista veio cumprindo o ministério, pregando o arrependimento. Por quê? Ele é o fundamento para a vida espiritual de qualquer pessoa. Tem que existir transformação, tem que existir mudança, então tem que existir o arrependimento. Eu me arrependo do que eu fiz. Nossa, eu não devia ter feito isso, eu fiz isso. Eu sabia que não devia fazer e fiz.
Esse é o grande problema que muitas vezes nós encontramos conosco mesmo. A coisa mais difícil é nós nos encararmos. Encarar os outros é fácil, apontar os outros é fácil. Difícil é você olhar na frente do espelho e falar: foi você o culpado, a culpa foi minha. Que é fácil ver defeito nos outros, não é verdade? Mas enquanto nós apontamos 2 dedos para o próximo, tem 3 voltados para nós. Deus é perfeito nos detalhes, para mostrar para nós que a preocupação dele é a intimidade que nós temos que ter com ele e os valores que nós temos que ter dentro de nós. Então veio João Batista no seu ministério pregando arrependimento. Vai no verso 13 aí agora. O que acontece quando o João Batista estava batizando? Verso 13, nesse mesmo capítulo. Aperte o botão aí, velho. Isso. Então veio quem? Aí. Então veio Jesus da Galileia, junto ao Jordão, para ser por ele batizado. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os olhos, os céus, e eis que lhe abriram os céus, e viu o quê? O Espírito de Deus, descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é quem? Em quem me comprazo. Deus abriu o céu, Deus falou. Aqueles que estavam ali ouviram uma voz tremenda. Imagino que deve ter arrepiado de baixo em cima, porque a voz de Deus é poderosa. E ele traz uma teofania, que é uma apresentação corpórea de Deus em forma visível. Ali o Espírito Santo desceu em formato de pomba. Mas não quer dizer que isso só, não. Porque o Espírito de Deus também, ele é um fogo consumidor, não é? É um azeite também representado pelo Espírito Santo. Ali naquele momento, o Espírito se manifesta em forma de pomba, vem sobre Jesus, pousa sobre ele. E uma voz do céu: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Agora eu te pergunto, você sabe o que significa o batismo? O batismo é a morte espiritual da carne e o novo nascimento para Deus. É o simbolismo de sepultar o pecado e o mal que estava em nós e ressuscitar para uma nova vida com Cristo. Símbolo de sepultamento de pecados, morte e ressurreição. Agora, Jesus não tinha pecado. Por que ele foi se batizar? Para nos dar exemplo. Jesus não tinha pecado, mas ele subia no Monte das Oliveiras e ia orar. E nós, que dizemos que somos de Jesus, que somos discípulos de Jesus, que discípulo é esse que não imita o seu mestre? Isso não é discípulo, isso é um seguidorzinho barato, porque todo discípulo que se preza segue o seu mestre, obedece aquilo que é ensinado pelo mestre, e as coisas vão mudando, né? Eu comecei um mês atrás lá na academia, duro, travado, levei lá para o David um papel que o médico tinha me dado há 2 anos atrás, está lá no celular dele. Ele olhou aquilo lá, tá bom. Aí já me pôs eu nos aparelhos, e assim, vai fazendo assim, vai fazendo assim, vai fazendo assim. Gente, eu já estou virando na cama e não estou falando mais que está doendo. Você acredita? Estou levantando, estou disposto. Por quê? Estou recebendo uma instrução e estou obedecendo. A vida espiritual não é diferente. Pega aí, David, esse código. Pega agora para você, agora é a tua vez. Estou sempre falando de Jesus com ele na academia. Sim ou não, David? Falando de Jesus para ele, todo tempo. Conversando de Jesus, falando das coisas, não é? E um momento gostoso, uma hora que a gente passa ali.
E é tão bom, porque eu saio dali cansado, suado e fortalecido. Seria importante nós sairmos daqui cansados, suados e fortalecidos da fé, cheio de Jesus, cheio de poder, cheio de graça, cheio de resposta para um mundo perdido. Aqueles que estão desorientados, aqueles que estão reclamando da vida, estão murmurando. Para com isso, vamos falar as coisas boas, vamos falar que Deus é todo poderoso e que Ele está conosco e Ele nos dá vitória. Vamos conversar com Ele, vamos cantar louvores para Ele. Assim é a nossa vida, para nós nos sustentarmos. E Jesus vem. Agora o ministério de Jesus, Marcos capítulo 1. Vamos passear aí dentro da Bíblia, para você ver o conhecimento da palavra de Deus. Marcos capítulo 1, verso 14 e o 15. Jesus no seu ministério. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Depois que ele prega, no que se anda crendo? Eu creio num influencer. Eu creio num livro aí que eu estou lendo, né? Eu creio. Mas Jesus não falou para nós crer nisso. Deus não falou para você crer em outras coisas. Ele disse para você crer no Evangelho. O Evangelho é as boas novas de Deus para nós. Mateus, Marcos, Lucas, João, os evangelistas escreveram a vida de Jesus. O amor de Deus por nós está revelado nos evangelhos. Nós temos que crer, acreditar. Creia no Evangelho. Jesus está falando: se arrependa do que você tem crido. Você tem crido em tantas coisas que nunca mudou a sua vida. Por acaso, às vezes tem prejudicado a sua vida, porque está seguindo uma doutrina que não é conforme a vontade de Deus, do seu Criador. Mas foi homens que pensaram aquilo e enfiaram na sua mente que você recebeu. O que estamos deixando entrar dentro de nós? O que está invadindo os nossos sentimentos? Nesse mundo hoje tão avançado em tecnologia, que você abre toda hora o seu celular para ver vídeos e tantas coisas, e tanta gente falando, e tantas coisas falando. O que tem ocupado o primeiro lugar nos seus pensamentos? Precisamos fazer aqui uma análise da nossa vida, na nossa vida espiritual. É muito importante termos base para a gente vivermos um evangelho de verdade, não de fantasia. Estou indo na igreja, eu fui na igreja, e daí? Saiu da igreja e ficou pior do que veio. Tem gente que faz um desfavor para o reino de Deus. Vai, ouve, não faz, ainda dá mau exemplo, e o outro fala: aquele lá é crente. Eu não vou na igreja, mas de um jeito nenhum. Ser crente é aquilo lá? Falar palavrão, brigar com a esposa, xingar os filhos, chutar cachorro, não pagar os outros. Você quer ser crente? Tem gente fazendo um desfavor para o reino de Deus. Mas isso não é bom. Mas dá tempo ainda. Você lembra a palavra que a pastora leu no começo? Mudança de vida. Nós vamos estar falando isso essa semana. Vidas transformadas, vidas que se rendem, não pela força da vontade, mas pela unção do poder que há no Espírito de Deus, que nós desejamos. Vem sobre mim, Senhor, me ajuda. Paulo ainda escreveu: o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero eu estou fazendo. É a carne combatendo contra o Espírito. Mas se nós estivermos clamando: Espírito Santo, fica em mim, me ajuda, falando com Deus, Deus nos renova, nos fortalece, nos direciona, nos livra, tira as más companhias, abre novos caminhos e amplia o nosso horizonte, e a gente deixa de olhar para baixo e começa a olhar para cima, para frente, para o alto, aonde Deus está. Olha para cima, larga de ficar olhando no nível dos teus olhos, eleva. O salmista Davi, no Salmo 121, disse: eleva o quê? Os meus olhos para onde? De onde me virá o socorro? Oh,
igreja abençoada. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É de Deus que vem socorro. Então olha para cima. Larga de andar cabisbaixo, triste, aborrecido. Fala, não, para trás de mim, Satanás, para trás de mim, depressão, está repreendida, em nome de Jesus. A unção de Deus está sobre a minha vida. Profetiza sobre você. Profetiza sobre a tua vida. Olha que palavra tremenda. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A primeira pregação de Jesus não foi sobre amor. As pessoas equivocam muito hoje. Está aí no meio social, né? As pessoas falando, mas o que tem ficar um homem com homem, uma mulher com mulher? Porque isso é o amor e Deus fala com amor. É a primeira mensagem de Jesus. Está muito equivocado quem fala e quem pensa assim. Todo equivocado, todo enganado, iludido pelo mundo e nas paixões da sua carne. A primeira mensagem de Jesus foi sobre arrependimento. Não foi sobre amor. Vamos lá? Mateus capítulo 4, verso 17. Falei que nós ia passear na Bíblia hoje. Olha lá. É quase uma aula de escola bíblica. Colocou aí. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer o quê? Por quê? O reino do céu. O que é o reino do céu? É um lugar de superioridade, de atitudes, de valores, de caráter, de posicionamento. O reino de Deus é limpo, não é sujo, não tem mentira, não tem traição, não tem bandidagem, não tem corrupção. O reino de Deus é limpo, transparente. E quando nós estamos em Jesus, nós vivemos essa transparência. O Espírito de Deus está dentro de nós. Não dá para você passar o outro para trás, né? Achar que está enganando ou levando vantagem. Não existe lei de Gerson, né? Levar vantagem em tudo. No reino de Deus não. Deus é tudo em todos, para abençoar de igual forma a todos que nele confiam. Acho que é abençoar a sua vida. Olha aí, Jesus começa a pregar. Após Jesus subir também e retornar da sua missão, Jesus veio, né, para entregar a sua vida, morreu por nós para perdão dos nossos pecados, e depois ele ressuscita ao terceiro dia. E antes dele subir ao céu, ele dá a ordem aos seus discípulos para que continue levando a mensagem. E a mensagem que Jesus deixou do Evangelho para a base da vida espiritual não é amor, amor, amor. Não. É arrependimento, é conversão. Sem isso ninguém vai estar na presença de Deus. Cuidado com o lero que você escuta por aí. Ah, Deus é amor, não tem importância. Tem importância sim. Tudo tem importância para Deus. Deus olha nos detalhes. Por isso nós temos que tomar cuidado. Deus está olhando detalhes da nossa vida. Ele quer abençoar o nosso todo. Olha aqui. O ministério agora então é dos apóstolos. A descida do Espírito Santo, desse Consolador que eu disse para vocês. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas vos deixarei um Consolador, que é o Espírito Santo, que é esse que me capacita, que é esse que te capacita. Eu falo, você consegue entender, porque o Espírito de Deus está aqui. Não é o espírito do homem, não é a minha força, não é a minha vontade, não é o meu querer, é a vontade de Deus e a ação do Espírito Santo dele que está falando com você. Você vai deitar esta noite e vai continuar ouvindo essa voz no teu coração, porque Deus ama você e quer que você tenha um alicerce espiritual fortalecido na dependência dele. Dependa de Deus. Não se preocupe com os homens, se preocupe em fazer a vontade de Deus, e Ele vai estar sempre cuidando de você. Olha aqui Atos dos Apóstolos, coloca aí, capítulo 2, no verso 38 e 39. Vamos ler? Não, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, isso. E disse-lhe Pedro,
Após estar reunidos os discípulos, aí vai falar a respeito da descida do Espírito Santo. Lê o capítulo 2 de Atos, que você vai entender. Jesus disse para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês recebam poder, para depois vocês saírem e fazerem a obra que eu quero que vocês façam: pregar o evangelho, curar pessoas, libertar, fazer tudo que tinha que ser feito. E eles ficaram ali, estavam reunidos num cenáculo, orando a Deus, e o Espírito Santo de Deus desce sobre eles, e eles começaram a falar línguas estranhas, como eles nunca tinham falado. E as pessoas que os ouviam, porque estava uma festa em Jerusalém, falaram: nossa, eu estou ouvindo esse cara falar na minha linguagem. Poxa, ele nunca estudou a minha língua, ele não sabe. Tinha muitas línguas ali, e eles entendiam o que eles estavam falando. Aí chegaram para Pedro e disseram: esse povo está bêbado? A esta hora da manhã? Pedro falou: não, o que está acontecendo é o cumprimento que Deus falou através do Joel, que ia derramar do seu espírito sobre toda a carne, que os filhos iam profetizar, e Deus estava fazendo isso. E dali para cá a obra de Deus vem avançando, ela não para. E o modus operandi de Deus não muda: arrependimento e conversão. Não adianta, você tem que arrepender e converter, colocar a tua vida no plano de Deus, para você viver uma vida espiritual ligada com Ele e não com ninguém. Quem me liga a Deus é o Espírito Santo. Quem liga você a Deus é o Espírito Santo. Você não é dependente do teu pastor, você não é dependente da tua mulher nem do teu filho, você não depende de homens, você depende do Espírito Santo. É Ele, meu irmão, é Ele, é com Ele o negócio. Se não tiver ninguém para me mandar uma palavra de manhã no WhatsApp, como é que vai ser meu dia? Vai acordar, meu irmão. Tem gente vivendo de dependência de WhatsApp, de rede social. Você tem que depender do Espírito Santo. Senhor, fala comigo. Abre lá o Salmo, Senhor, fala comigo. Abre o livro de Provérbios, Senhor, fala comigo. Deus tem uma palavra ali viva, fresquinha para você. Não coma pela mão dos outros. Não fique esperando que uma pessoa vai falar para você cumprir, para você observar. Você tem a palavra de Deus, a palavra da verdade, de um pai que te ama, que não te abandona, que para resgatar você ofereceu o unigênito filho dele, que derramou o sangue na cruz do Calvário. Isso é amor. Deus nos ama. Nós precisamos ser recíprocos isso, nos convertendo, rasgando o nosso coração e não as nossas roupas. Rasga o coração, se humilha diante de Deus, peça perdão a quem tem que pedir perdão, libere perdão. Às vezes tua vida não vai porque você fica magoado. Alguém me magoou, e você fica com isso. A raiva e a mágoa mata quem sente. É um veneno que pesa contra aquela pessoa que sente, não é contra os outros. Então libera isso. Libera. Fez mal para mim, Senhor, perdoa ele, porque eu já perdoei. Quando lembrar dessa pessoa, eu oro por ela: Senhor, abençoa ela, para que ela vá e possa ser livre como eu sou. Liberta. Mas me deu prejuízo, mas me deu assim. Tudo pertence a Deus. Que prejuízo? Deus vai multiplicar muitas vezes mais na tua vida. O inimigo vem com você contra um caminho, mas sai por 7, ele sai correndo. Para com isso de ficar remoendo coisa do passado. Vamos olhar para frente. Deus está na frente. Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o quê? Dom. É uma dádiva que nós não merecemos. Dom, um presente que eu não mereço, mas Deus de graça me dá a presença do Espírito dele. Recebe de graça o dom do Espírito Santo, de capacidade para dizer não àquilo que não presta, para ter mudança de vida. Você andava só aqui enroscado, agora você não vai andar mais, você vai me converter. Agora eu ando com Jesus. Agora eu saí das trevas, estou andando na luz. Minhas companhias são outras, meu vocabulário é outra, minha vestimenta é outra, porque eu estou andando com Deus. Isso é conversão. Isso é base de uma vida espiritual. Você tem que entender esses princípios. O verso 39, isso é muito forte e alcança a nossa vida. Isso foi escrito há 2000 anos. Isso foi escrito há 2000 anos.
Olha aqui, verso 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a quem mais? Quantos? A nossa vida estava incluída. A todos os que estão longe. Nós estamos a quanto de distância de Jerusalém? Aonde a promessa desceu? Mas lá o apóstolo Pedro já disse: o Senhor vai alcançar muita gente no mundo todo. Aqueles que estão longe serão também alcançados pelo poder desta palavra, desse evangelho, que transforma, que abre a porta e que leva para o céu. Você foi alcançado por promessa de Deus. Essa palavra não chegou para você assim, porque você não tinha nada para fazer, não. Foi porque hoje Deus quis que você a ouvisse. Porque a promessa vos diz respeito a vós, ao povo de Israel, aos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Já estou finalizando a palavra. Atos capítulo 3, versículo 19. Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Quer ter refrigério na tua vida? Quer ter paz de espírito? Quer ter alegria na alma? Quer ter saúde espiritual? Quer ter vida espiritual? Arrependei-vos e crede. Aí é o mistério de uma vida espiritual com base. Sem arrependimento, sem mudança, não tem jeito. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. É o Senhor que traz refrigério para a nossa vida. Você não fica desesperado se vai ter inflação, se não vai ter inflação. O povo é preocupado agora, né? Nossa, vai vir aí, vai faltar tudo. Que falte tudo. Os filhos de Deus terão suprimentos. Por Deus, não deixa os seus filhos passar necessidade. Está aí no livro dos Salmos. Os filhos dos leões passam e sofrem fome, mas aqueles que temem ao Senhor de nada têm falta. É só confiar. É só viver uma vida espiritual na dependência. E compartilhe agora a última instrução que Jesus deixou aos seus discípulos. E é nessa base que eu vim trazer essa mensagem para você. Por que eu estou pregando isso? Porque Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador, o teu Senhor, se você já o recebeu, o teu Salvador, disse que todos deveriam fazer. Eu estou cumprindo aquilo que ele disse. Mateus 28, 18, 19 e 20. Olha Jesus dizendo. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder. Quem tem todo o poder no céu e na terra chama-se Jesus Cristo. Isso é a base da nossa fé. Eu creio em Jesus, por quê? Porque Ele é todo poderoso. Ah, mas o demônio, demônio, está repreendido no nome de Jesus. Ah, mas o demônio faz se você deixa, se você abre brecha. Mas se você diz aqui, não, eu sou de Jesus, acabou, filho. Ele fica do outro lado da linha e fica longe. Então, vamos entender. Portanto, Jesus disse: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Guarda essa palavra no teu coração. Aí, Jesus é contigo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Coloque-se em pé. Aleluia. É isso. Eu estou ensinando vocês a guardar as coisas que